Olá pessoal, eu sou a Paty, também conhecida como Nhoiorquina, moro em Nova York há 19 anos, faço roteiros personalizados e walking tours e eu tô aproveitando aqui durante a quarentena para contar um pouquinho mais sobre a minha história, como vim parar aqui. Se você caiu de paraquedas nesse meu vídeo, volta nos vídeos anteriores e conheça um pouquinho mais sobre a minha história. Bom, gente, vamos lá. Eu contei como eu conheci meu marido, então, numa balada. E depois que a gente se conheceu, então, foram 5 anos de relacionamento à distância. Eu falei 5 anos de relacionamento à distância. 5 anos de relacionamento à distância. 5 anos de relacionamento à distância. Tem um pouquinho sobre relacionamento à distância em um dos capítulos anteriores, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais sobre como foram esses 5 anos. Gente, isso mesmo, foram 5 anos Namorando à distância. E é muito tempo. Principalmente para um rapaz de 19 anos e para uma menina de 21 anos. O nosso relacionamento teve que sofrer algumas adaptações. A gente meio que seguiu o seguinte conceito: a gente se gosta, se é pra gente ficar junto, a gente vai ficar junto no final. Então, durante esse período, a gente teve também outros relacionamentos com outras pessoas. Todos os namorados que eu tive durante esse período em que eu tava mantendo esse relacionamento à distância, eles desde o dia 1 sabiam da existência do David. E isso talvez motivava os meus namorados a tentarem me conquistar. Parece que era algo, ok, vou tentar conquistar essa mulher. Então parece que era uma questão de conquista, né? Eu vou conseguir fazer a coisa impossível. Eu acho que é algo que também foi bem importante no meu relacionamento. Então era algo que era muito difícil, né? E eu vou conquistar esse amor. Então eu acho que toda essa questão de ser algo meio impossível, ele moldou todos os meus relacionamentos que eu tive no Brasil e inclusive o meu relacionamento com o David. É algo impossível, eu quero conseguir o impossível. Então, isso é algo que é muito interessante se a gente for pensar a respeito disso, né? Eu tive vários namoricos que duraram pouco tempo, no máximo 3 meses, mas teve um relacionamento em específico que realmente me fez ficar bastante dividida. Foi difícil, foi muito difícil esses 5 anos de namoro à distância, porque toda vez que um ou outro começava a namorar, isso fazia a gente sofrer. Ao mesmo tempo, era difícil achar uma pessoa que me fizesse desencanar do David, porque tudo era muito diferente com ele e era muito dinâmico, né? Era outra língua, outra cultura, o papo era mais rico. Eu achava todos os meus relacionamentos aqui no Brasil meio chatos, meio boring, meio sem sal. Geralmente a cada 6 meses eu vinha pra Nova York ou ele vinha pro Brasil. Ele não vinha muito pro Brasil, o David nunca gostou muito daqui. São Paulo, de onde eu sou, é uma cidade que a gente tem que ficar sempre dentro do carro. Então ele tinha muita tensão, ele tinha muito medo de vir pra cá. Muito shopping, né? Ele não tem saco pra compras. Thinking of, right? You're thinking about beaches and stuff like that. Well, Actually, they were thinking about a third world country. Nobody knows Pentelho, Brazil, desde right? aquela there are época. some buildings. You know what buildings are? They have electricity. Yes. They know what electricity is, although not that much. They have to Vindo da fora conserve do energy. Brasil. Então, às vezes a gente viajava, a gente já foi pra Búzios, Bahia, Natal. Ele gostava muito de Búzios. Se bem que a primeira vez que ele veio para Búzios, ele ficou uma semana de diarreia, porque em Búzios a gente tem aqueles carros-pipas, né? Então a água não é potável, e aqui em Nova York a água é potável. E eu acho que eu esqueci de contar esse detalhe para ele. E ele... bem, ele ficou com uma boa diarreia porque ele bebia a água quando ele escovava os dentes, né? Então não foi uma viagem muito agradável. Mas ele gostava sempre de estar, na verdade, explorando mais do Brasil quando ele vinha pra cá. E eu ia muito pra Nova York. De todos os relacionamentos que eu tive, teve um que eu realmente fiquei dividida. Com ele foi uma situação bem peculiar, porque eu tava namorando com ele e ele tinha
um apartamento em Nova York. E quando eu comecei a namorar com ele, ele já tinha uma viagem marcada para Nova York e eu também. E eu falei, olha, gosto muito de você, mas eu quero ir para Nova York e eu preciso tirar essa dúvida da minha cabeça. Eu preciso ir para lá e eu preciso me encontrar com ele. Eu preciso ver o que eu sinto em relação a ele e o que eu sinto em relação a você para decidir com quem que eu quero, de fato, continuar. Como ele também tinha uma viagem marcada, ele tinha ido para Nova York, sei lá, digamos dia 2 e a minha viagem era dia 4. Então ele já estava em Nova York no dia 2, né, esse rapaz, e eu ia dia 4. O que foi muito doido é que eu entrei no avião e do meu lado sentou um amigo dele. Do meu lado do avião sentou o amigo dele que ia ficar na casa dele em Nova York. Então, quando eu cheguei no aeroporto, o amigo dele, ele saiu do aeroporto e eu tava esperando também o David me buscar. Então, a gente tava um do lado do outro no aeroporto. Gente, vocês não vão... É de filme essa situação. Esse rapaz veio buscar o amigo dele no aeroporto e no carro atrás estava o David. E no carro de trás... De trás. Não é nem assim, 5 minutos depois. No carro de trás estava o David. Tive uma semana muito bacana com o David, muito especial com o David. Mas aí a gente deu uma desmanchada, porque eu contei sobre esse rapaz que eu tava gostando. E o David falou, vamos desmanchar. Então, no último dia de viagem, o David falou, vamos desmanchar, não é justo eu ficar te prendendo. Fica lá com ele. Esse desmanche do nosso namoro durou um dia, porque a gente começou a chorar muito e a gente não conseguiu desmanchar. Então eu voltei pro Brasil, não consigo desmanchar o meu namoro com o David. Mas então o que eu tava querendo dizer, esse episódio foi bem importante porque ele foi então a única dúvida que eu tinha em relação ao meu relacionamento. Foram 5 anos assim, à distância. Durante esse tempo eu vim estudar na NYU, eu vim fazer um curso chamado English as a Second Language. Eu fiquei 3 meses aqui em Nova York no verão fazendo um curso de inglês, que eu achei meio fraquinho, aliás. Mas foi uma oportunidade que eu tive para dormir nos dorms também, né? Como eu tinha falado num episódio anterior. Eu meio que, né, que vivenciei a vida de um estudante universitário aqui em Nova York. E aí, então, eu fui pro meu plano de me formar. Eu sou formada em administração de empresas pela ESPM de São Paulo. Então, eu queria me formar e aí tentar a vida em Nova York. Então, o próximo episódio eu vou contar como é que foi eu tentar vir para Nova York, tentar a vida em Nova York. Então eu aluguei apartamento e tentei procurar um emprego em Nova York para ver se eu ia conseguir ficar. Então eu vou contar como é que foi essa minha primeira tentativa de morar definitivamente em Nova York. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê uma curtida aí, dê um like aí nesse vídeo. Coloca nos seus comentários o que vocês querem escutar sobre a minha vida. Assina aí o meu canal. E também, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista aí os vídeos da minha playlist Como Vim Parar em Nova York. E até o próximo.